Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 277 Salão de Técnicas de Matar Com a licença, posso pedir as direções para o Palácio de Técnicas de Matança do Departamento de Artes da Espada? Uma empregada, com o rosto vermelho, apontou o caminho para Fang Xingjian antes de partir ansiosamente. Rota caminhou atrás de Fang Xingjian, revelando um sorriso ambíguo, dizendo, recentemente, você tem sido bastante popular entre as mulheres. É assim mesmo? Fang Xingjian virou-se para olhar para ela, perguntando, que negócios você tem comigo? Você está indo para o Palácio das Técnicas de Matar. Para pegar técnicas de matar. Mas as técnicas de matar no Salão de Técnicas de Matar. Rota foi subitamente atingida pela realização e olhou para Fang Xingjian surpresa, perguntando, você completou sua segunda transição? Vendo Fang Xingjian assentir, seu olhar estava cheio de curiosidade quando ela imediatamente perguntou, para qual trabalho você fez a transição? No entanto, um pensamento imediatamente a atingiu e ela acrescentou, se não for conveniente, você não precisa me dizer. Fang Xingjian não achou inconveniente. Para ele agora, ele não precisava mais manter muitas coisas escondidas. Pelo contrário, ele deve trazê-los para surpreender seus inimigos ou atrair potenciais investidores. Portanto, ele disse, soberano da espada celestial. Isso dá 10 pontos adicionais para cada um dos meus 5 atributos principais. Quanto às especialidades, eram consideradas particulares e ele não tinha planos de compartilhá-las. Soberano da espada celestial. Por que não ouvi falar disso antes? Quando ela soube que isso lhe dava um aumento adicional de 10 pontos para cada um de seus 5 atributos, Rota imediatamente disse surpresa, uma média de aumento de 10 pontos para cada um dos atributos. O segundo trabalho de transição que eu conheço com o maior aumento é apenas uma média de 8 ou 9 pontos. Ela sentiu. Não é à toa que você quer ir para o Palácio das Técnicas de Matar. Tendo completado a segunda transição com sucesso, você é elegível para pegar as técnicas de matança para os Cavaleiros da Outorga. Vendo que ela continuou a segui-lo, Fang Xingjian perguntou, você também vai? As sobrancelhas de Rota se contraíram, liberando uma aura valente. Por quê? Você tem um problema com isso? Fang Xingjian deu de ombros. Não importava para ele. Embora os dois parecessem estar conversando vagarosamente enquanto caminhavam, na verdade estavam se movendo em velocidade subsônica, chegando à entrada de uma enorme mansão. Apenas a porta para a entrada tinha mais de 5 metros de altura, e havia muitas salas e paredes atrás dela. Este era o Palácio de Técnicas de Matança do Departamento de Artes da Espada. O Palácio das Técnicas de Matança tinha muitos pavilhões e edifícios e parecia um palácio real. Rota parecia ter ficado um pouco impressionado com a majestade do Palácio das Técnicas de Matar, soltando um suspiro. A Academia Regional é muito rica. Apenas este Palácio das Técnicas de Matar sozinho provavelmente valeria mais do que toda a Academia Kist. Fang Xingjian respondeu, um é para cavaleiros da província, enquanto o outro é para cavaleiros outorgados de uma grande região, liderados pelo personagem número 1 na região do Grande Oeste. É claro que eles estariam em mundos separados. Enquanto os dois conversavam, eles já haviam entrado pela porta e chegado ao primeiro salão no Palácio das Técnicas de Matar. Antes de entrar, ele viu uma enorme espada dourada em pé no meio do corredor. A enorme espada dourada foi perfurada no chão, parecendo que iria dividir o chão em dois, liberando uma aura sombria de matar. E sob a enorme espada, havia um homem de meia idade de aparência elegante com um bigode caindo de ambos os lados da boca. O homem estava sentado ali, segurando um livro e estudando detalhadamente. Na frente dele, havia 2 cavaleiros segurando espadas e praticando um conjunto de técnicas de espada. Os dois pareciam estar muito familiarizados com as posturas, enviando luzes de espada enquanto praticavam. O que era mais aterrorizante era que, à medida que suas espadas longas se moviam, feixes de luz dourada se reuniam em torno de suas espadas, ocasionalmente liberando raios. Esta era claramente uma técnica de espada que permitia controlar os raios e usá-los contra os oponentes. O elegante homem de meia-idade parecia ter sentido que alguém havia entrado. Ele lançou um olhar para Fang Xingjian antes de dizer, existem 4 estágios no Palácio das Técnicas de Matar das Artes da Espada. Em cada estágio, você aprenderá uma técnica de espada. Quando você derrotar o mentor de plantão, você poderá prosseguir para o próximo estágio.
Com isso, ele apontou para a enorme espada atrás dele e disse: a técnica da espada do raio para o primeiro estágio está gravada nela. Vocês podem dar uma olhada por si mesmos. Ao ouvir suas palavras, Rota franziu a testa e perguntou com uma voz suave: por que você só pode pegar a próxima técnica depois de derrotar o mentor? Você não pode escolher o que deseja aprender? Embora sua voz fosse muito suave, as pessoas presentes eram todas cavaleiros da segunda transição e era impossível para eles não conseguirem ouvir o que ela dizia. Um dos caras que estava praticando a técnica da espada do raio não conseguiu segurar. Lançou um olhar de soslaio para os dois antes de dizer em um tom arrogante: vocês devem ser novos. Desde quando o Palácio das Técnicas de Matar é algo que você pode comentar como quiser? Estes são os 4 conjuntos de técnicas de espada que os grandes mestres do Departamento de Artes da Espada passaram muitos anos para desenvolver e refinar intensivamente depois de extrair a essência de milhares ou mesmo dezenas de milhares de técnicas de espada. Essas 4 técnicas de matar foram classificadas em termos de dificuldade, começando pela mais fácil. Depois de dominar a primeira técnica, pode-se então pegar a segunda técnica. E quando a segunda técnica for dominada, a pessoa será capaz de sintetizar as técnicas antes de pegar a terceira técnica e sintetizá-las novamente. Todos eles são grandes complementos um do outro. Com cada nova técnica de espada escolhida e sintetizada, a destreza da técnica de espada aumentaria em várias dobras. E quando todos os 4 conjuntos de técnicas de espada foram sintetizados juntos, alguém seria capaz de aprender a técnica final do Palácio das Técnicas de Morte, o corte exterminador da divindade do nono céu. HMPH, se você não sabe, então não faça suposições aleatórias. A Great Eastern Regional Academy passou por estabelecimentos e transformações de muitas gerações de idosos. Cada centímetro e cada passo tem suas próprias razões para existir. Vocês são melhores falando menos e trabalhando mais. Este é o verdadeiro caminho do cultivo. Com isso, ele parou de olhar para Fang Xingjian e Rota, e voltou a praticar sua técnica da espada do raio sozinho. O semblante de Rota ficou um pouco sombrio, mas a outra parte era mais forte que ela e o que ele disse também fazia mais sentido. Não havia nenhuma maneira que ela pudesse refutar. Ela só conseguiu soltar um bufo frio e então voltou sua atenção para aquela enorme espada dourada. Ela apertou os olhos ligeiramente e pôde ver que havia muitas palavras densamente compactadas esculpidas na enorme espada. Eles eram o método de cultivo da técnica da espada do raio, listados em detalhes. Havia também muitos diagramas e silhuetas humanas. Fang Xingjian também caminhou até ele e começou a ler a técnica da espada do raio. Com um olhar, ele descobriu que esta técnica da espada do raio era realmente muito mais complicada do que as técnicas comuns de matar. Além de incorporar os princípios do uso dos músculos, da energia vital e do sangue, entre cada postura, seria preciso trocar energias incessantemente com as partículas de éter ao redor, ganhando assim os poderes do raio. Havia outras técnicas de espada que utilizavam relâmpagos, mas aquelas exigiam que se transformasse seus próprios poderes em troca do poder do relâmpago. No entanto, esta técnica da espada do raio era uma técnica de espada que transformava uma parte dos poderes de uma pessoa para criar um raio que era 10 vezes mais forte. Foi realmente um que aproveitou os tremendos poderes do céu e da terra. Fang Xingjian leu a introdução. Esta técnica da espada do raio começou de estimular trovões para invocar relâmpagos e, eventualmente, quando alguém atingisse o nível 10, eles seriam capazes de alcançar o estado de poder invocar raios destrutivos. Sua proeza basicamente passou de um bastão elétrico comum para rajadas de relâmpagos, criando uma força de dano surpreendente. Cada balanço da espada, cada postura, permitiria absorver os poderes das partículas de éter ao redor, transformá-las em relâmpagos e depois aparecer como dezenas de milhares de raios. Seria capaz de derreter ferro e aço facilmente em altas temperaturas que poderiam atingir dezenas de milhares de graus. A explosão causada por um único ataque seria suficiente para destruir metade de uma rua. Esta técnica da espada do raio é verdadeiramente poderosa. Fang Xingjian assentiu. Embora esta técnica da espada do raio fosse muito poderosa e complicada, como ela poderia derrotar o Fang Xingjian de hoje? Apenas suas especialidades Genius Swordsmanship, Sword Specialist,
Um paralelismo Odd Intent Darkness Sword Sense já haviam aumentado seus sentidos e entendimentos das artes da espada e partículas de éter por múltiplas dobras. Além disso, ele tinha o maior talento de artes de espada do mundo. Esta técnica de espada do raio foi a primeira técnica de espada no Palácio das Técnicas de Matar das Artes da Espada, a mais simples das 4. Comparado com os 90.000 demônios divinos flash das 8 técnicas premiadas do Ocidente, também era muito mais simples. Levou apenas 5 minutos para Fang Xingjian ler a técnica da espada do raio e obter uma compreensão geral dela. Além disso, uma nova técnica apareceu em sua janela de estatísticas, técnica da espada do raio de nível 1. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 278 Técnica da Espada do Raio. Os mentores no Palácio das Técnicas de Matar tinham deveres rotativos, pois, como cavaleiros outorgados, eles tinham muitas tarefas, e eles só podiam se revezar para fazer coisas como fornecer orientação sobre artes da espada. Normalmente, além das 4h30 da manhã e 4h30 da tarde, não havia mentores de plantão no resto do dia. Muitas vezes a pessoa de plantão não era um professor, mas sim um aluno. No entanto, o domínio das artes da espada desses alunos também não deve ser subestimado. Todos eles atingiram o nível máximo na técnica de espada que eles estavam orientando. Eles poderiam até ter começado a praticar as técnicas de espada nos estágios posteriores do Palácio das Técnicas de Matança e completaram ou estavam tentando completar a síntese de habilidades. Claro, mesmo depois de terem completado a síntese, eles ainda saberiam a essência da técnica da espada do raio e ainda poderiam executá-la. Agora, aquele de plantão para a técnica da espada do raio era um estudante com o nome de Dolun. Ele foi classificado em 38º na academia, e sua técnica da espada do raio estava no nível máximo de 15. Não foi possível para eles enviar alguém forte demais para estar de plantão para o primeiro estágio do Palácio das Técnicas de Matar. Afinal, se eles conseguissem os cavaleiros outorgados que foram classificados entre os 3 primeiros para estacionar aqui, seria em primeiro lugar uma perda de tempo dos especialistas e, em segundo lugar, faria com que os alunos que viessem pegar a técnica da espada do raio serem capazes de passar de fase e aprender as técnicas de espada a seguir. No entanto, mesmo que fosse esse o caso, derrotar Dolun, que havia atingido o nível 15 em sua técnica da espada do raio, ainda exigiria um pouco de trabalho duro. Era como os 2 alunos que estavam no primeiro estágio, praticando a técnica da espada do raio, nos últimos meses. Com base na estimativa de Dolun, eles provavelmente ainda precisariam de mais um ano antes que pudessem derrotá-lo, passar o primeiro estágio e passar para o próximo. Quanto a um novato como Fang Xingjian, parecia a Dolun que ele provavelmente teria que levar um tempo ainda maior, especialmente na fase inicial, quando ele estava apenas começando a aprender a técnica. Foi realmente uma perda de tempo dele. Portanto, depois de assistir Fang Xingjian ler a técnica da espada do raio, Dolun soltou um suspiro relutante e colocou o manual na espada de mudança de montanha. Este era o manual para a técnica da espada para o próximo estágio e era algo que ele havia copiado e lia sempre que tivesse que estar de serviço no primeiro estágio. A razão pela qual ele largou o manual foi porque ele sabia que Fang Xingjian definitivamente faria perguntas para ele enquanto ele lia, solicitando sua orientação. Portanto, ele decidiu que poderia parar de ler o manual. No entanto, para sua surpresa, Fang Xingjian apenas deu uma olhada através da técnica da espada do raio e não se aproximou dele, mas em vez disso, começou a praticar sozinho. Os tiques havia sido danificado durante a seleção regional, então Fang Xingjian só poderia usar temporariamente sua arma divina de nível 9, o Uivo da Demônio, que ele havia comprado no mercado negro de Kest. No entanto, ele tinha a especialidade do soberano da espada celestial, Caminho sem espadas. Com isso, até mesmo o Uivo da Demônio de nível 9 foi fortalecido em uma arma divina inferior de nível 19. Ela brilhava como uma arma de refulgência. No entanto, embora ele tivesse o Caminho sem espadas, substituir sua espada longa continuou sendo uma das razões pelas quais ele precisava ganhar dinheiro. Ele poderia até ser como ele fez compras em Kirst anteriormente, comprando uma tremenda quantidade de itens raros para se fortalecer. Seria melhor se ele pudesse comprar uma arma divina superior de nível 29. Ei, a técnica da espada do raio não é apenas uma técnica comum de matar. Extrai a energia das partículas de éter no espaço e forma ataques com raios.
Se não for usado corretamente, você vai se machucar. Se você praticar sozinho depois de apenas uma rápida olhada na técnica como esta. Duolun parou no meio de suas palavras. Foi porque, embora Fang Xingjian, que estava balançando o Ivo da demônio, parecesse um pouco estranho ao exibir os movimentos no início, ele começou a se tornar mais familiar depois de mais alguns movimentos. Quando Duolun estava no meio de seu pequeno discurso, correntes de eletricidade apareceram do espaço ao redor e, quando o Ivo da demônio de Fang Xingjian perfurou o ar, se transformou em correntes de cobras elétricas, deslizando ao redor de Fang Xingjian. Que tipo de piada é essa? Ele já atingiu o nível 1 na técnica da espada do raio. Os outros dois alunos também olharam para Fang Xingjian com espanto estampado em seus rostos, como se não pudessem acreditar no que Fang Xingjian havia conseguido. Rota sorriu com orgulho. Ela não sabia por quê, mas quando viu os olhares surpresos nos rostos do trio, sentiu um forte sentimento de orgulho. Ela não pôde deixar de dizer: vocês não ouviram falar do campeão regional deste ano, Fang Xingjian? Foi ele quem compreendeu todos os 7 níveis de mistérios do Monumento do Panteão. Como uma mera técnica da espada do raio poderia representar um desafio para ele. Ouvindo as palavras de Rota, Duolun recuperou os seus sentidos. Isso mesmo, esse cara sempre teve os olhos fechados. Eu pensei que era apenas como seus olhos pareciam, mas ele é realmente cego. Dizem que Fang Xingjian é cego. Enquanto os poucos deles estavam imersos em um breve momento de espanto, a espada longa na mão de Fang Xingjian era como o relâmpago no céu, disparando em alta velocidade, penetrando no ar, criando sons altos e estrondosos. E como ele continuou a balançar a espada longa, a eletricidade aumentou em número e intensidade. Em um piscar de olhos, tornou-se como uma enorme bola de relâmpago em forma de esfera, abrangendo inteiramente Fang Xingjian. Relâmpagos neste nível. Nível 2? Não, ele está no nível 3 ou 4 agora. Duolun não conseguia mais manter a calma, olhando em choque e olhando para Fang Xingjian como se estivesse olhando para uma divindade. Era verdade que quando alguém pegava uma técnica de espada tão rápido quanto Fang Xingjian, para pessoas comuns, suas existências eram como as de divindades. Fang Xingjian não tinha a intenção de tentar esconder seu progresso. A força de sua espada mudou novamente. Fluxos de ki de espada e relâmpagos se conectaram, e os relâmpagos densamente compactados gradualmente se condensaram e compactaram, transformando-se em muitos dragões de raios que se assemelhavam a fluxos de plasma. Eles se reuniram em torno da espada de Fang Xingjian e continuaram a se mover enquanto ele balançava sua espada. A técnica da espada do raio de Fang Xingjian parecia estar melhorando rapidamente a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Absorvia as energias das partículas de éter no espaço, aumentando o número de correntes elétricas ao seu redor que pulavam e voavam como pequenos espíritos e eram tão dóceis quanto os filhotes treinados em casa. Os alunos que estavam praticando a técnica da espada do raio não tinham mais a arrogância de antes, mas se sentiam um pouco envergonhados por suas atitudes anteriores. Eles se sentiam como se estivessem ostentando descaradamente suas escassas habilidades diante de um grande mestre. No entanto, eles se recusaram a sair ou a baixar a cabeça, por medo de perder a dança da espada de Fang Xingjian. Eles observaram enquanto Fang Xingjian continuava a realizar a técnica da espada do raio, desenhando uma bela trilha com sua espada longa. A energia vital e o sangue de Fang Xingjian, bem como seus músculos e ossos, continuaram a se mover incessantemente, mudando as frequências de seu corpo. As partículas de éter de seu corpo e de fora de seu corpo continuaram a se trocar em grande velocidade, produzindo um fluxo violento de energia. Depois de olhar para a dança da espada de Fang Xingjian, eles pareciam ter ganhado novos entendimentos sobre as muitas teorias de espada que eles não conheciam ou não entendiam anteriormente. Eles assistiram à dança da espada de Fang Xingjian com grande fome e sede, como se estivessem assistindo a um mentor fornecendo orientação. A maneira como Fang Xingjian continuou se corrigindo e melhorando era algo que eles só podiam sonhar em assistir. 10 minutos, 30 minutos e, eventualmente, 1 hora se passaram. Todos os presentes assistiram silenciosamente enquanto Fang Xingjian acenou o Ivo da demônio. As correntes elétricas ao redor tornaram-se cada vez mais densas, e eles podiam sentir uma leve sensação de entorpecimento. Os poucos dragões elétricos ao redor de Fang Xingjian estavam brilhando em uma cor branca brilhante,
como se centenas de lâmpadas incandescentes estivessem empilhadas juntas, fazendo com que os outros não pudessem ver sua silhueta claramente. Finalmente, Fan Xingjian retirou sua força, e uma miríade de estrondosos gritos de espadas soaram. Todos os dragões elétricos convergiram, transformando-se em um pilar de raios que se elevou no ar da ponta da espada de Fan Xingjian e eventualmente atingiu o chão. Paraíso dos Deuses Demoníacos. Desafio do capítulo 279. Em meio aos tremores estrondosos, Rota foi a primeira a ceder, cobrindo os ouvidos enquanto seu rosto empalidecia. Os outros 3 cavaleiros outorgados também não se sentiram muito bem, e com um grunhido, eles recuaram. O violento pilar do raio perfurou o ar, e as correntes de ar se tornaram como água fervente enquanto fluíam em todas as direções enquanto carregavam um cheiro carbonizado. Todos sentiram uma sensação de entorpecimento percorrer seus corpos. Este foi o resultado do pilar do raio. Apenas os elétrons no ar circundante foram suficientes para torná-los paralisados e imóveis. Eles sentiram que estavam sendo cercados pelas altas temperaturas das explosões intermináveis. Tudo o que eles podiam fazer era ativar seu campo de força reduzido para se defender deles freneticamente. Um brilho penetrante brilhou. Indiferentemente, parecia que um enorme dragão havia se formado a partir de uma corrente de raios, engolindo a terra e perfurando o solo. Quando a luz se dissipou gradualmente, havia apenas um grande buraco na superfície com mais de 5 metros de profundidade. O fundo do buraco tinha uma grande quantidade de cristais vitrificados, como se lava tivesse acabado de fluir pela superfície dos cristais. Inúmeros relâmpagos criaram uma alta temperatura que atingiu várias dezenas de milhares de graus e desintegrou todo o pedaço de terra. Pensar que um poder destrutivo tão aterrorizante poderia ser criado apenas canalizando o poder do raio no solo. Dolan olhou para Fan Xingjian com uma expressão complicada e murmurou, nível 10. Sua técnica da espada do raio já está no nível 10. Para ele ser capaz de trazer o Thunderbolt Sword Technique para o nível 10 em pouco mais de uma hora. O que isso faz de nós, que passamos um longo período de tempo em cultivo apenas para aumentar nossos níveis. Quanto aos outros 2 alunos, ambos estavam atordoados. Desde quando eles se depararam com uma pessoa que foi capaz de trazer a técnica da espada do raio para o nível 10 em apenas cerca de uma hora. Rota olhou para esta cena com muito orgulho e desejo, como se fosse ela quem o tivesse feito. No entanto, Dolan não se importou com tudo isso. Ele foi direto ao ponto e perguntou, sua técnica da espada do raio atingiu o nível 10? Seu olhar era extremamente solene. E ele falou em um tom muito sério. Fan Xingjian assentiu, dizendo com uma leve insatisfação, está no nível 10. Percebo que minha eficiência diminuiu. Provavelmente não serei capaz de atingir o nível máximo de uma só vez. Ouvindo as palavras de Fan Xingjian, Duolun só sentiu grande tristeza. Fan Xingjian passou uma hora para atingir o nível 10 da técnica da espada do raio, mas ainda não estava satisfeito com isso. O que, então, isso fez de seus longos anos de treinamento no Palácio das Técnicas de Matar? Duolun só pôde dizer amargamente, mais pressa resulta em menos velocidade. Você está progredindo muito rápido e pode não ter sido capaz de entender muito da base. Isso pode atrasá-lo em seu caminho para o nível máximo. Ao ouvir isso, os outros 2 alunos, unidos por um ódio comum, assentiram também. No entanto, Rota não estava feliz com isso. Ela rebateu, não importa o quão lento seja o progresso dele, ainda é mais rápido do que o progresso de qualquer outra pessoa tentando aprender a técnica da espada do raio. Quando Dolan ouviu isso, ele quase foi levado à morte em fúria. No entanto, quando ela viu Rota, ele não achou bom brigar com uma bela jovem. Então, ele não teve escolha a não ser olhar com punhais para Fan Xingjian, assim como os outros 2 alunos. No entanto, Fan Xingjian não se importou com tudo isso. Ele bateu levemente no uivo da demônio e disse a Dolan, por favor, me dê sua orientação. Os olhos de Dolan se estreitaram ligeiramente. Você está me desafiando na técnica da espada do raio. Ele parecia achar Fan Xingjian um tanto inacreditável. Fan Xingjian assentiu e disse seriamente, eu não tenho que derrotá-lo antes que eu possa aprender as técnicas de matar posteriores. Você acha que pode me derrotar? Você realmente está confiante? A expressão de Duolun tinha uma pitada de brincadeira. Em que nível você está agora? Qual é a sua taxa de sincronização? Rota também se aproximou e aconselhou,
Xingjian, por que você está com tanta pressa? Você só aprendeu a técnica por uma hora. Você deve fortalecer suas bases para a técnica da espada do raio e desafiá-lo quando atingir o nível máximo. Como praticar sozinho pode superar a velocidade de aprendizado ao treinar com um especialista que cultiva a mesma técnica de espada. Tudo bem se não houver essa chance com outras instâncias, mas como o Palácio das Técnicas de Matar oferece essa oportunidade, como posso perdê-la? Fang Xingjian acariciou o uivo da demônio, que havia sido fortalecido pelo caminho sem espadas até se tornar uma arma de nível 19, e disse novamente, por favor, me dê sua orientação. HMPH, o que você disse não está errado. Se você praticou ou não da maneira certa, você saberá depois de treinar com um especialista. Duolun se levantou e olhou para Fang Xingjian com grande arrogância. Classificado em 38º este ano, Duolun estava no nível 22, e seu Thunderbolt Sword Technique estava no nível 15. Mesmo que Fang Xingjian fosse mais talentoso do que ele, seria impossível para Fang Xingjian ganhá-lo sem colocar alguns meses de trabalho. Fang Xingjian pode não ser capaz de derrotar Duolun mesmo depois de alguns meses. Duolun sacou uma espada longa de cor roxa que tinha eletricidade fluindo ao redor dela. Esta era uma arma divina superior de nível 19, e tinha um forte efeito de fortalecimento para a técnica da espada do raio. Duolun segurou a espada em um aperto reverso, com o lado lateral da espada apontando para Fang Xingjian. Então, enquanto carregava um ar de superioridade, ele disse a Fang Xingjian, faça sua jogada. Eu lhe darei algumas orientações sobre sua técnica de espada para que você... Antes mesmo de Duolun terminar suas palavras, um flash de luz de espada brilhou diante dele. Ele mal conseguiu afastar o ataque de Fang Xingjian colocando sua espada na horizontal. Que ataque rápido! Barulhos estrondosos soaram quando suas espadas longas colidiram, liberando simultaneamente correntes de eletricidade. Enquanto suava frio, Duolun recuou. No entanto, os ataques de Fang Xingjian sempre foram implacáveis e implacáveis. Ele criou toda uma série de pós-imagens, e as marcas do vento na espada cortavam o ar escaldante incessantemente, liberando agudos penetrantes. Ao mesmo tempo, estrondos de trovões estremeceram no espaço com cada ataque de espada, e rajadas de relâmpagos atingiram Duolun. No entanto, uma vez que a técnica da espada do trovão controlava os relâmpagos e a eletricidade, como Duolun poderia ser ferido por eles? Ele executou o movimento, condução de raios e inúmeros relâmpagos conduzidos ao chão através de seu corpo, mantendo-o ileso. No entanto, ser levado a um estado tão patético por Fang Xingjian desde o início enfureceu Duolun. Ele decidiu em seu coração que iria ensinar Fang Xingjian, esse gênio que não conhecia seus limites, uma boa lição. Quando a técnica da espada do trovão de Duolun foi totalmente desencadeada, os raios densamente compactados no ar explodiram e ondas de explosões se dirigiram para Fang Xingjian. Fang Xingjian também usou a postura de condução de raios para receber este ataque. Então, com um movimento horizontal de sua espada, ele contra-atacou com um Thunderbolt Strike. Os dois se revezaram para desencadear seus ataques enquanto se moviam pelo corredor. Cada vez que suas espadas se chocavam, sons estrondosos soavam e a eletricidade brilhava em todas as direções. Luzes brancas acenderam e apagaram, iluminando continuamente suas silhuetas. À medida que as luzes perfuravam o ar, elas criavam uma série de explosões de alta temperatura. Em meio aos trovões e relâmpagos, raios de relâmpagos se moviam ao redor de seus corpos incessantemente, ocasionalmente atingindo o chão e deixando para trás marcas pretas carbonizadas. Se cavaleiros comuns enfrentassem esses raios, apenas um pequeno relâmpago provavelmente faria com que eles perdessem qualquer capacidade de resistir. Rota e os outros haviam saído do salão há muito tempo e estavam parados do lado de fora da porta. Eles observaram as duas silhuetas se moverem incessantemente em meio às correntes elétricas enquanto criavam uma infinidade de colisões de raios, que causavam explosões e altas temperaturas. A cena parecia que havia duas tempestades lutando entre si em uma luta por território. Um dos alunos olhou para esta cena com espanto. O que está acontecendo? Irmão Duolun. Irmão Duolun não é capaz de derrotá-lo. Não é só que ele é incapaz de derrotá-lo. O outro aluno estava assistindo a cena com os olhos brilhando como duas lâmpadas. Esse cara. Ele está começando a ganhar vantagem.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 280 passando no palco deixando de lado o espanto dos dois alunos, Duolun, que estava engajado na batalha, ficou ainda mais surpreso. Foi porque não importa o quanto ele aumentasse sua destreza de ataque, dando tudo de si, era facilmente neutralizado por seu oponente. Não importa o quão rápido ou furioso seus ataques de espada fossem, seu oponente era capaz de ver através de suas falhas. Antes, ele não conseguia exibir nenhum ataque decente, pois eles eram automaticamente neutralizados pelos ataques de seu oponente, forçando-o a mudar para a defesa. Por mais que aumentasse o número de raios ou quão violentos fossem, para seu oponente ainda era como dar um passeio ocioso no pátio. Ele foi capaz de conduzi-los para o chão sem sofrer o menor ferimento. Claro, Duolun ainda não sabia que Fang Xingjian estava usando a armadura de aniquilação do abismo celestial nível 29. Mesmo que um raio o atingisse, ele ainda estaria seguro. Além disso, Fang Xingjian atualmente ativou sua intenção de espada incomparável de nível 1 e o sentido da espada das trevas. Com estes, ele foi capaz de permanecer em vantagem quando estava lidando com um oponente que também era um espadachim. Na imagem que Fang Xingjian criou em sua mente através da percepção do céu, havia incontáveis luzes brilhantes das estrelas sobre o corpo de Duolun. Quanto mais brilhantes eram as luzes, maiores eram as falhas. Esses vislumbres desapareceram assim que apareceram. Às vezes, embora parecessem extremamente brilhantes no primeiro instante, no momento seguinte eles se tornavam opacos. No entanto, isso foi suficiente para Fang Xingjian. Era porque sua técnica de espada era rápida o suficiente, e porque ele poderia facilmente neutralizar as falhas nos movimentos de Duolun que brilhavam em seu corpo. Uma vez que Duolun fizesse um movimento, ele seria forçado a mudar no meio do caminho e se defender do contra-ataque de Fang Xingjian antes que ele pudesse liberar 30% da destreza de seu movimento anterior. Portanto, embora a força física de Duolun fosse maior que a de Fang Xingjian, ele estava sendo empurrado para trás por seu oponente. A menos que ele pudesse ignorar completamente a nitidez da espada longa de seu oponente e atacar de maneira irregular, ele não teria escolha a não ser empurrado para trás uma e outra vez pela espada longa de nível 19 de Fang Xingjian, que era cercada por camadas de dragões elétricos. Quanto aos raios evocados do espaço vazio, eles eram como inúmeras ondulações para Fang Xingjian. Os poderes liberados da troca com partículas de éter eram como folhas caindo pousando em um lago enquanto faziam ondulações no ar. O ponto central de cada ondulação era onde o poder do raio era mais fraco. Fang Xingjian só precisava seguir as mudanças das ondas para poder se mover pela miríade de raios com facilidade. Intenção de espada incomparável de nível 1 junto com sentido de espada da escuridão. A combinação dessas duas especialidades que facilitaram sua compreensão dos movimentos de espada e partículas de éter e também permitiram que ele neutralizasse seus impactos, estava mostrando um efeito surpreendente na primeira batalha onde Fang Xingjian havia empregado eles. Eles permitiram que Fang Xingjian compreendesse rapidamente as mudanças do corpo humano ao usar a espada, o fluxo de partículas de éter, o processo de troca de energias com partículas de éter, e então encontrar as falhas e fraquezas naquele instante. Sua percepção do céu então sentiria as mudanças nas informações e as refletiria claramente na imagem construída em seu cérebro. E a última coisa que ele tinha que fazer era seguir esse sentimento, e analisar como neutralizar facilmente os ataques do oponente. Os dois lutaram cada vez mais rápido enquanto executavam a técnica da espada do raio. O salão inteiro estava agora cheio de tempestades. Ambos Duolun e Fang Xingjian, enquanto executavam a mesma técnica de espada, estavam se esforçando para lutar pelo controle sobre os poderes dos raios. No início, Duolun quase tinha um controle de mais de 70%, com uma vantagem absoluta, o que deixou Fang Xingjian apenas com a capacidade de defesa. No entanto, como Fang Xingjian continuou a romper os movimentos de Duolun uma e outra vez, neutralizando os relâmpagos ao redor de Duolun, a proporção de seu controle começou a mudar. A vantagem absoluta do Duolun também caiu de 70% para 65%, 55%, 50%. Como a porcentagem de seu controle caiu tão rápido quanto uma cachoeira, a transpiração na testa de Duolun também aumentou. Quando seu controle atingiu meros 20%, quase todos os raios no salão estavam atacando. O chão continuava a tremer,
buracos atrás de buracos surgindo das explosões causadas pelos relâmpagos. Era como se Duolun estivesse preso em uma jaula feita de relâmpagos, com incontáveis relâmpagos vindo em sua direção um após o outro, e fazendo-o sentir como se logo estivesse morrendo de exaustão. Quando o estrondo final soou, Duolun não foi mais capaz de conduzir os raios no chão, e ele foi arremessado para fora da explosão. Ele atravessou as paredes do salão e foi expulso. Ah! Com um berro alto, Duolun desencadeou seu campo de força reduzido abruptamente, fazendo todas as pedras nele voarem. No entanto, sua aparência ainda era como a de um refugiado, coberto de areia e poeira. Ele ainda estava pensando em voltar para o corredor, mas quando tentou exercer um pouco de força com as pernas, uma forte sensação de entorpecimento o atingiu. E pensar que ele era incapaz de se mover uma única polegada. Ele ficou paralisado pelo choque elétrico. Na verdade, perdi para alguém que acabou de aprender a técnica da espada do raio. Um poderoso sentimento de constrangimento cresceu em Duolun. Nesse momento, o som de pedras desmoronando soou novamente. Duolun levantou a cabeça e viu Fang Xingjian gradualmente saindo do buraco na parede que Duolun havia criado. Duolun viu a miríade de cobras elétricas envolvendo Fang Xingjian, e observou enquanto elas continuavam incessantemente a perfurar o ar, deslizando como se estivessem vivas. Então, as cobras elétricas aqueceram o ar, criando sons de explosão. As pupilas de Duolun se contraíram. Qualquer uma dessas cobras elétricas tinha pelo menos a destreza de um obus. Olhando para a miríade de cobras elétricas deslizando ao redor do corpo de Fang Xingjian, o cabelo de Duolun se levantou quando ele perguntou com uma voz abafada: "Sua técnica da espada do raio está no nível 12 agora." Este foi um efeito que ele foi capaz de realizar apenas quando sua técnica da espada do raio atingiu o nível 12. Além disso, as cobras elétricas que ele conseguiu criar não eram tantas, nem tão ágeis quanto as de Fang Xingjian. Fang Xingjian assentiu, respondendo: "Tudo graças a você." Como esperado, para melhorar o domínio das artes da espada, a maneira mais eficaz é ter um spa com um especialista. Vamos de novo? Olhando para a expressão calma de Fang Xingjian, uma sugestão de calafrio brotou no coração de Duolun. Qual era o ponto de ir para uma segunda rodada? A outra parte poderia esmagá-lo completamente com um mero nível 10 de técnica da espada do raio, muito menos um nível 12. Quando ele viu que os outros dois alunos também haviam aparecido, essa emoção ficou ainda mais forte e os sentimentos de constrangimento continuaram a surgir. Duolun saiu imediatamente, sem outra palavra. Um pensamento continuou aparecendo em sua mente: Fang Xingjian foi capaz de derrotar seus vários anos de trabalho duro apenas uma hora depois de aprender a técnica. Com um cavaleiro outorgado como este no domínio das artes da espada, havia necessidade de ele continuar aprendendo artes da espada. Neste ponto, Duolun até teve a ideia de parar de praticar artes marciais e mudar para outra área de artes marciais. O que ele não sabia era que, à medida que Fang Xingjian continuasse a progredir, haveria muitas pessoas que, como ele, sofreriam um golpe, acabando por perder a confiança para continuar aprendendo as artes da espada. Observando enquanto Duolun partia, Fang Xingjian inclinou a cabeça e disse: "Isso deve contar como minha vitória." Os outros dois alunos trocaram um olhar, incapazes de dizer uma única palavra. Rota sorriu e disse: "A pessoa de plantão para esta etapa fugiu, claro que é considerada a sua vitória." Fang Xingjian balançou a cabeça, dizendo: "Então é hora de ir para o próximo estágio." Rota sorriu e seguiu atrás de Fang Xingjian. Esse cara com talento excepcional parecia ter a capacidade de surpreendê-la toda vez que se encontravam. Ele era como uma caixa de tesouros que continuava se multiplicando, liberando mistérios e grandeza sem fim cada vez que era aberta. Um dos alunos imediatamente gritou: Você não passou da fase. Você não pode entrar." As sobrancelhas de Rota se contraíram e ela se virou, dizendo: "Eu não pratico a espada. Mesmo se eu entrar, não poderei aprender suas técnicas de matar. Além disso, vocês não querem ver qual estágio Fang Xingjian pode alcançar hoje." Os dois estudantes caíram em breve torpor, e depois que Fang Xingjian e Rota se afastaram, uma clara sensação de hesitação apareceu em seus rostos. "Parece sem sentido para nós ficarmos aqui também, certo? Até o irmão do Olon foi embora. Qual é a diferença entre praticar aqui e praticar em outro lugar? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada."
Podemos avisar os seniores da próxima fase. Esse cara é muito assustador. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.